Oi, crianças, a tia Gia aqui de volta e hoje vamos ter um bate-papo, onde eu quero que vocês ouçam, mas que também a mamãe, o papai, a babá, o adulto que estiver com vocês ouçam. Nós vamos falar um pouco sobre a surdez. Por que que algumas pessoas nascem surdas? Por que que algumas perdem a audição no decorrer do tempo? É, é um assunto importante para que vocês venham entender exatamente o que acontece com os surdos. Então eu vou passar de uma maneira bem assim, tentando ser mais didática possível para vocês crianças e para o adulto que estiver acompanhando vocês, ok? Então vamos lá. Quando a criança é um feto ainda, está na barriga da mamãe, é muito comum dizer que o feto ouve, que o bebê ouve tudo que acontece tanto dentro como fora da barriguinha da mamãe. Será que isso é verdade? Sim, isso é verdade. Tem pesquisa já e é comprovado cientificamente que o bebê, quando está na barriga da mamãe, ouve tudo, tá certo? O ouvido, como os outros órgãos, é feito de dentro para fora. Então, tem o bebezinho lá, o embrião, e não, simplesmente não é colocado lá o coração, o fígado, o rim, os braços. Não, vai se formando de dentro para fora e assim acontece com o ouvido também. Nós sabemos que existe alguns exames que são feitos no papai e na mamãe para saber se a criança vai nascer com alguma deficiência. E uma dessas deficiências é a audição. Quando o sangue do papai e da mamãe não é compatível, pode nascer com algum probleminha de saúde, e um desses é a audição. Tem também a parte hereditária. O que é hereditária? Quando vem esse problema do pai ou vem esse probleminha da mãe, tá certo? Então isso chama hereditária. Passa de família para família, vai passando de uma geração para outra geração. Então, se você tem um avô, um bisavô que teve danificação nas células deles de audição, pode ser que esse probleminha passe para você, passe para o bebê no caso, tá certo? Um dos motivos também que pode ser é quando a mãe é muito jovem, não está preparado, o organismo não está preparado ainda para ter uma gestação, para ter um bebê, aí o neném nasce com algum problema. Ou quando a mãe já tem acima de 35 anos, também pode ser que nasça algum bebezinho com algum problema, tá certo? Também tem intervalo de gestação muito curto, ou seja, uma gravidez em cima da outra. Acabou de ter neném, aí passa um período e já engravida de novo. Isso também pode ser um fator. Outro fator é carências alimentares da mamãe. Nós sabemos que uma boa alimentação, principalmente para uma gestante, é um fator muito importante. Então, se alimentar muito bem é um dos fatores muito importantes para que não falte nenhuma nutrição neste feto. Quer ver outra coisa também? A exposição de radiação, que é quando a gente vai tirar um raio-x, né? A gente fica exposto àquela radiação. Normalmente, quem está grávida, antes de entrar nessas salas especiais de radiografias, eles já perguntam: você está grávida? Tem perigo de estar grávida? Porque não pode. Quando a gente entra nessa sala, a gente já veste uma roupa própria ou a gente fica numa sala do lado justamente para não correr esse risco. Agora, para uma mãe gestante, o risco é muito maior. Tem também a máquina de Xerox, viu, pessoal? A máquina de Xerox tem radiação. Então, uma mamãe grávida não pode ficar trabalhando com máquina de Xerox. Isso é uma curiosidade. A eclâmpsia ou a pré-eclâmpsia também
pode deixar a mamãe ou o bebê com alguma sequela. Uso de droga, esse uso de drogas pode deixar a criança também com alguma sequela. São vários fatores que podem acontecer para uma criança nascer com a audição já afetada ou adquirir no decorrer da vida dessa criança. Tem algumas doenças também que a mamãe, quando está grávida, pode, se ela tiver, pode causar. Por exemplo, a rubéola, a ectosplasmose, são doenças que afetam totalmente a criança. A sífilis também traz problemas para a mamãe como para o feto, entre outras doenças, né? Nós estamos falando assim, generalizando assim, pode ser que venha causar outras doenças, não só audição, mas como a gente está aprendendo Libra e o nosso foco é o ouvido, tudo que é relacionado com ouvido, boca e nariz tem consequências para o ouvido, né? Então a gente vai se focar mais nesse órgão, o ouvido. Agora, durante o parto. Durante o parto tem algumas coisas também que pode trazer sequela para o bebê. E é isso que nós vamos ver agora. Bebês prematuros, bebês pós-maturos, que nascem depois do tempo. Quando a criança demora de nascer, passa do tempo, usam-se muito aquela, como se diz, o fósseis, né? E pode trazer algumas sequelas para a criança. Inclusive falta de oxigenação do cérebro também. E isso tudo acaba trazendo alguma sequela para a criança. Aí vem o baixo peso do bebê, infecção hospitalar, ficar muito tempo também na incubadora. Tudo isso são coisas que podem causar a surdez no bebê. E durante a vida, gente, nós não estamos livres de nada. Durante a nossa vida pode ter algum problema que venha fazer com que a gente passe a escutar menos, a perder a audição parcial, a perder mais de 80%. Então tem algumas causas que levam, a gente não está livre disso. Quer ver, ó, convulsões, medicamentos, tomar medicamentos sem receitas médicas. Isso é um perigo. No decorrer da nossa vida adulta ou criança, tem a otite, que criança tem muita otite também, viu? E que é a inflamação do ouvido. Pode vir também a ter um aumento de bactérias e pode causar também a surdez. Qualquer inflamação no ouvido, ou na garganta, ou no nariz, esses 3 órgãos, é importante procurar um médico. Não pense que eu cuido com um remedinho ou remedinho caseiro. Não, é importante a gente procurar um médico. O médico estudou para aquilo, tá certo? Tem também uma queda, um acidente, traumatismo craniano, pode afetar o ouvido. Tem também a exposição que o nome é TAIR, T-A-I-R, que quer dizer perda auditiva induzida por ruídos. Então, aqueles ruídos frequentes, aqueles ruídos muito altos, todos os dias, aquela coisa assim, normal do dia a dia, pode causar a surdez também. Volume alto pode causar a surdez também. Uma explosão muito forte pode causar também. Aquele barulho, sabe, do dia a dia, de uma fábrica de que faz muito barulho, tanto que todos os trabalhadores usam aqueles tapa-ouvido, né, por causa do barulho mesmo, né. Tem algumas curiosidades também que pode levar à perda de audição. Por exemplo, a gente mergulhar muito fundo sem o equipamento adequado, quando a gente mergulha assim, a mais de, se eu não me engano, é mais de 30 metros de profundidade. A pressão da água faz com que estoure os tímpanos e aí perca também a audição. Como a profundidade
da água, nós sabemos também que a altura pode estourar nossos tímpanos. Nós sabemos que o tímpano, ele é uma membrana bem fininha assim. Imagina você mastigando um chiclete e faz aquela bola. Aquela bola, a espessura é o nosso tímpano. Ele é muito frágil, então ele pode estourar também. Vocês sabiam que dor de dente, gente, dor de dente pode causar perda auditiva? Pois é, uma dor de dente que a gente às vezes só coloca um remedinho para passar naquela hora, é, é muito sério. Então tá com dor de dente, vai no médico, vai no dentista, porque pode causar também a surdez. Então, se a pessoa não nasceu com a surdez, não é uma doença cognitiva, ela pode vir a perder a audição no decorrer da sua vida, por qualquer um dos motivos. E tem outros motivos também, tá? Eu tô só falando o básico aqui, né? Porque a gente precisa entender o ouvido, entender esse órgão que é tão importante, né? Então, nós temos que cuidar da nossa saúde do nosso ouvido. Cotonete, ficar tirando cera profundo, não pode. É, ouvindo som muito alto, fones de ouvido. Tudo isso é uma sequela que depois, uma hora, a conta vem. Então, a gente precisa estar ciente, a gente precisa cuidar muito bem desse órgão. Vocês já ouviram falar em triagem auditiva neonatal? É mais conhecido como o exame do ouvidinho. A gente ouve muito falar o exame do pé, mas existe também esse exame que é gratuito, tá? Muitos hospitais cobram, mas é gratuito. Então, procure o direito de vocês, se vocês tiverem para ter um nenenzinho ou programar, porque é totalmente gratuito, igual ao exame do pé, tá? É obrigado a ser feito nos hospitais e não tem que ser cobrado, tá certo? É, Quando o neném ainda está na barriga, não tem como ainda saber se o neném vai nascer com algum problema auditivo, né? Mas assim que o bebê nasce, já pode ser feito esse exame, que aí vai diagnosticar se o bebê tem algum problema auditivo ou não. Isso é só a nível assim de curiosidade, né? A gente não vai se aprofundar muito nisso, mesmo porque nós não somos profissionais da área. É, isso foi dado no curso que eu estou fazendo, eu achei interessante passar para vocês. A gente saber um pouquinho do órgão que nós vamos trabalhar, que é o ouvido. Esse teste é conhecido como teste da orelhinha. É igual ao teste do pezinho, né? É popularmente conhecido. Esse teste, ele se tornou obrigatório em 2010 e ele tem que ser feito ainda na maternidade antes do bebê sair. É um teste super simples, rápido, não machuca o bebê e é feito nas primeiras 24 horas que o bebê nasce. Então, o bebê sai da maternidade já com esse exame feito igual ao exame do pezinho e tem o exame dos olhinhos também, tá? Esse examezinho é feito com um aparelhinho, eles colocam um fonezinho no bebê e aí normalmente é feito por uma fonoaudióloga, ela faz lá os comandos e aí vai emitindo alguns sonzinhos em cada um dos ouvidos e, e aí ela vai diagnosticar se a criança tem alguma deficiência, alguma perda ou não. Caso dê positivo nesse teste da orelhinha, a fonoaudióloga vai pedir exames mais profundos para realmente comprovar esse problema. E aí, juntamente com a mãe e com o médico, ver qual vai ser o melhor caminho para que essa criança venha ou usar um aparelho ou fazer um implante, entendeu? Então, daí para frente se reúne a fonoaudióloga, médicos e pais para
exatamente resolver qual seria a melhor situação para a família e para o bebê. Voltando para a gestação, logo no começo, no comecinho mesmo, na 6ª semana de gestação, o bebê já tem o conduto auditivo, que é esse nosso furinho, tá? E aí a gente tem um corredorzinho lá dentro, que tudo tem um porquê. Deus fez tudo perfeito. E aí depois desse corredorzinho vem a cóclea. Então, como na 6ª semana, mais ou menos, o ouvidinho já está quase formado, o feto ouve tudo que acontece dentro da barriguinha da mãe, o coração batendo, de repente uma digestão que a mãe tenha, uma prisão de ventre que a mãe tenha, ele escuta todos os barulhinhos e escuta também os barulhos externos. Por isso que quando o papai fala ou a mamãe fala, ou quando eles escutam uma música, eles se acalmam. Vocês podem reparar que depois que nasce o neném, tá chorando, tá naquela angústia, e a mãe vem, fala, ou o pai vem, fala, ou coloca uma música que eles estavam acostumados a ouvir dentro da barriga, eles se acalmam. É tudo por causa disso, porque eles ouviram realmente tudo. O bebê dentro da barriga da mãe, ele reage a todos os sons que a mamãe faz, que o organismo da mãe faz. Até o sangue correndo na veia, o bebê consegue escutar. Olha que coisa. Olha que universo, que mundo, né? Agora, os sons fora da barriga, os bebês ouvem os sons acima de 90 decibéis. Inclusive, tem pesquisas já comprovadas que os bebês, além de escutar, eles têm memórias auditivas. Tudo que aconteceu na gestação ficam na memória do bebê. Por isso, eles vêm a escutar a voz do pai, da mãe ou de uma música e eles tendem a se acalmar, porque eles lembram no útero que eles ouviram esse som lá dentro. Agora, não por isso espere que o neném já vai nascer cantando. Aquela música que você sempre colocou lá, o neném vai nascer cantando. Não é isso. Ele consegue reconhecer a música por causa dessa memória auditiva. Agora vamos tentar entender um pouquinho a anatomia do ouvido, que é importante. É questão de conhecimento. Aqui a gente consegue entender em que ponto do ouvido, que parte do ouvido que a gente pode ter essa perda de audição. O porquê, o que acontece que a gente vem ter essa perda de audição. E aí eu vou colocar agora a imagem do ouvido para vocês terem uma noção de como funciona, como é que é aqui dentro do ouvido. A orelha, ela se divide em 3 partes: a externa, a média e a interna. Aí na parte da figura, embaixo, tá escrito aí, ó, ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. São em 3 partes que o ouvido é dividido. E aí, ó, na parte do ouvido externo, é a parte que a gente tem a cartilagem. É a parte que a gente consegue visualizar, que é a nossa orelha. Na sequência, a gente tem o conduto auditivo, que é esse caminho que vai até chegar lá no fundo do ouvido. Esse conduto auditivo, nós temos os pelos. Para que é esses pelos? E tem também a cera. Eca! Para que serve a cera? Mas tudo que está dentro do ouvido tem uma tarefa. Eles não estão aí por estar. Eles estão aí porque cada um deles tem uma tarefa muito importante. Imagina uma poeira ou um bichinho entrando no seu ouvido. Ele vai começar a entrar, e aí ele vai se perder lá dentro. Aí vai ter esses pelinhos, na sequência vai ter a cera, que é onde ele vai ficar preso. Olha que legal, nosso organismo é perfeito. Ele não deixa passar. Assim, os pelos
E a cera serve como uma proteção do seu ouvido. Por isso não se deve tirar toda a cera do ouvido. Se deve, claro, limpar o ouvido, porque se tiver do lado de fora, aí é falta de higiene também. Mas não se deve colocar o cotonete lá dentro e ficar futucando para tirar a cera. Isso não pode acontecer porque a cera está lá por algum motivo. Seguindo nessa nossa viagem, na sequência nós temos o tímpano. E aí a gente encontra também alguns ossinhos importantes, o martelo. Na sequência tem o labirinto, que parece um labirinto mesmo. Depois a gente tem a cóclea, que parece mais um caracolzinho dentro do nosso ouvido, né? Então vamos falar um pouco do tímpano. O tímpano é como se fosse uma membrana. Ela é como se fosse uma cartilagem também, e ela se movimenta. Ele se movimenta entre o ouvido interno e o ouvido médio. Ele fica se movimentando. Tomar todo cuidado para não perfurar o tímpano, por exemplo, com caneta, com cotonete, com palito de dente ou palito de fósforo. Às vezes dá uma coceirinha e a pessoa quer lá ficar cutucando. Isso pode vir a estourar o seu tímpano. Agora tem outras curiosidades importantes também do ouvido, né? Nós estávamos falando do tímpano. Tem a parte do labirinto. O labirinto é aonde, você já deve ter ouvido falar, acontece a labirintite. Você já ouviu falar na labirintite? E a pessoa que tem crise de labirintite normalmente sente tontura, uma dor na cabeça, ela fica com enjoo, muitos acabam vomitando. E a maioria das pessoas que tem labirintite pensa que o problema é aonde? Na cabeça. E aí marcam consulta com quem? Com o neuro. Será que é o neuro mesmo, o médico, que precisa ser consultado em caso de labirintite? Pois está aí uma curiosidade, a labirintite não tem nada a ver com a cabeça. A gente pensa que é tudo na cabeça, por causa da dor de cabeça, mas não tem nada a ver com a cabeça. A labirintite nada mais é do que uma infecção no labirinto. E aonde fica o labirinto? No órgão do seu ouvido. Então, nesse caso, um profissional que você tem que procurar não é um neuro, mas sim um otorrinolaringologista. Nossa, nome comprido, né? Um fonoaudiólogo também pode te ajudar. O fonoaudiólogo, ele pode te auxiliar nos cristais, porque dentro desse labirinto tem uns cristais. É como se fossem uns grãozinhos de areia. Isso mesmo, uns grãozinhos de areia. E se apenas um grãozinho de areia sai do lugar, ele vai te causar essa tontura, esse enjoo. E por isso, por causa dessas tonturas, você acaba passando mal e vomitando mesmo. O nosso ouvido, ele é um órgão responsável pelo nosso equilíbrio. Você sabia disso? A gente acha que é as pernas, né, que equilibra a gente, né? Não, é o nosso ouvido. Ele é responsável pelo nosso equilíbrio. Você andar, ficar em pé, sem cair, está relacionado com o ouvido. E sabe como é que funciona? Lá na cóclea, que é um órgão também responsável pelo ouvido, dentro da cóclea tem um líquido que ele fica se movimentando conforme você vai se movimentando. Um órgão tão pequenininho, tipo da pontinha do seu dedo, e é tão importante pelo seu equilíbrio, por você estar em pé, que também tem várias funções além de escutar, né? E pelo fato do seu ouvido ser responsável pelo seu equilíbrio, olha que interessante. Você já sentiu enjoo quando você está andando de carro ou de ônibus? Tem pessoas que carregam isso por muito tempo, pela vida inteira. Tem pessoas que começam na infância e depois
não sente mais nada, passa, né? Mas olha que interessante. Aí você está lá dentro do carro e o carro está em movimento. Você olha para a rua, tudo em movimento, árvores em movimento, outros carros em movimento, prédios em movimentos. Você está lá, olhando a paisagem, sentado, parado, mas tudo ao seu redor está se movimentando. A sua perna está parada, o seu corpo está parado. O que acontece? O seu organismo, naquele momento, pensa que você está sendo envenenado. Isso mesmo, envenenado. Por isso que você começa a sentir o enjoo dentro do carro. O seu organismo começa a pensar: o que está acontecendo? Eu estou parado, mas está tudo em movimento. A cóclea do seu organismo já começa a ficar balançando com aquele líquido dentro da cóclea para você se equilibrar dentro daquele movimento, porque está fazendo um movimento, mas o seu corpo está parado. Aí o organismo fala: meu Deus, está tudo em movimento e o meu corpo está parado, estou sendo envenenado. É exatamente isso. Ele pensa que está sendo envenenado. Então o corpo reage como: opa, peraí, estou sendo envenenado? Então eu vou causar um enjoo para colocar esse veneno para fora do meu corpo. É exatamente isso que acontece. O seu corpo, ele começa a perceber toda essa movimentação e ele acha realmente que ele está sendo envenenado, e para ele salvar o corpo, se salvar, ele dá esse enjoo para que você ponha para fora, para que você vomite e jogue esse veneno para fora. Isso não é impressionante? Aí eu pergunto: isso só não pode ter sido Deus que fez para ser tão perfeito assim? É questão de parar e pensar, né? É muito perfeito o nosso organismo. Agora eu vou explicar por que a gente ouve esse som que está chegando agora aí, pelo seu celular, pelo seu computador. Por que a gente ouve? Vou te explicar. Isso tudo acontece por causa das ondas sonoras, das vibrações. Quando a tia G grita, ah! O que acontece com esse som, com essas vibrações? Ela começa a sair e a girar em torno da tia G. Gira, gira, gira. Por isso que quem está atrás escuta um pouco menos, mas escuta. Porque a vibração começa a aumentar a vibração e aí chega o som até o ouvido. Então, tudo que a tia G fala, o som ele faz isso aqui, ó. Ele se propaga no espaço. E tem a propagação do som, que são as ondas sonoras, né? No caso aqui, o som ele sai e vai aumentando, ó. É umas ondas sonoras e vai aumentando, 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 aumentando. E aí essas ondas entram no nosso ouvido em questão de segundos. Faz todo o processo lá dentro em questão de segundos, fazendo com que a gente consiga ouvir. E chega na membrana tipânica. Então, o som é uma vibração. E para que tem esse conduto, essa parte aqui no começo, esse conduto? Esse caminho do nosso ouvido, para que serve? Ele serve para amortecer essas ondas sonoras que chega muito forte e aí ele tem que ir devagarzinho e vai diminuindo. Ele tem a função de amortecer essa vibração para quando chegar lá no tímpano, ele não estourar o tímpano, o som com a vibração não estourar o tímpano, ou até mesmo perfurar o tímpano, porque o tímpano, como eu já havia dito, é uma membrana, é um chiclete. Quando você faz aquela bola do chiclete, ele é fininho, então pode ser estourado ou rompido de alguma forma se vier com um som muito forte. Por isso, quando tem um som de uma bomba, estoura o tímpano. Quando tem músicas muito alto e com muita frequência, estoura o tímpano. É por causa disso. E aí o som entra no nosso ouvido, ele já é amortecido pelo conduto auditivo, chega na membrana tipânica, ele movimenta, ela bate na membrana tipânica, que aciona outros ossinhos,
que tem lá dentro dos nossos ouvidos, os ossinhos bigórnia, martelo. Aí a vibração e o som vai para dentro da cóclea. Nesse momento é identificado o som e aí é encaminhado para o nosso cérebro, que aí já é uma outra história. Mas você viu todo o caminho que o som fez no nosso ouvido. É tudo a nível de conhecimento. Foi uma aula assim mais teórica que precisa ser para que a gente venha compreender um pouco esse órgão que é o nosso ouvido. E detalhe, isso tudo acontece em frações de segundo, milésimos de segundo. É muito, muito, muito rápido que acontece tudo isso. E aí a gente pode falar um pouco mais da cóclea, que nada mais é do que esse caracolzinho aí que vocês viram no desenho. E dentro da cóclea nós temos algumas células chamadas células ciliadas. Essas células ciliadas é como se fossem uns pelinhos. E aí, sabe aquela vibração que passou pelo tímpano, que passou pelos ossos, chegou lá na cóclea. E na hora que o som chegou lá na cóclea, o som vai passar por dentro dessas células. E quando ele passa pelas células ciliadas, ele movimenta essas células. E é nesse momento que encaminha as informações para o nosso cérebro. E uma das causas da surdez é o quê? É a pessoa, uma das causas, é a pessoa nascer sem essas células. E aí o que vai acontecer? O som vai entrar dentro da cóclea e não vai ter células para balançar. Para depois que balançar, mande o sinal para o cérebro. Como não vai ter essas células para quando chegar e ser balançada, elas não vão mandar o sinal para o nervo auditivo. É isso. Essa pequena aula foi para a gente entender um pouco do órgão do ouvido e saber por que a gente tem essas perdas. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um conteúdo que vocês possam lembrar, estudar e saber de hoje em diante por que tem a falta de audição. Espero que vocês gostem desse vídeo. Peço para que deixe o like, compartilhe, porque é feito tudo com muito amor e carinho para vocês, tá bom? Beijinho.